Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que possamos ter mais conhecimento da palavra de Deus. Os dias se aproximam, a coisa está piorando. Os cristãos estão sendo sacrificados, estão sendo mortos. E nós temos que nos preparar espiritualmente, psicologicamente e fisicamente, porque a coisa está caminhando para Mateus 24:9. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais esse estudo que o Senhor está me dando, que eu diminua cada vez mais, que o Senhor cresça, que teu povo queira ouvir a tua voz, porque o teu verdadeiro povo, as tuas ovelhas conhecem a tua voz, eles são acostumados a ouvir a tua voz. E assim que cada um se alimente cada vez mais deste alimento espiritual que é a tua palavra. E obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos para mais um estudo, da palavra do Senhor. E o título do nosso estudo hoje é: Onde está construída a sua casa? Onde está construída a sua casa? Onde você construiu a sua casa espiritual, Em Lucas 6, do 43, nos diz assim. Lucas 6, 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Então, Jesus é bem claro quando diz que não há boa árvore que dê má fruto e nem uma árvore má que dê bom fruto. Não existe isso. A boa árvore dá bom fruto. A má árvore ou a má árvore dá mau fruto, ou um fruto mau, Portanto, toda boa árvore produz um fruto bom. Se a árvore diz que é boa e produz um fruto ruim, Jesus diz que esta árvore nunca foi boa, mas sim ruim. Pois a árvore boa não produz fruto ruim. João 3, 21. Então, o que é que João 3, 21 nos diz? João 3, 21 nos diz o seguinte: Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas quem pratica a verdade. Então, a boa árvore é aquela que pratica a verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Só produz fruto ruim a árvore mau. Aí João 3, do 19 ao 20. A árvore mau produz o fruto mau, fruto ruim. Do 19 ao 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eram as obras da carne, e não o fruto do Espírito, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então, estas pessoas que não querem as suas obras questionadas, elas não vêm para a verdade. Elas não vêm para a luz, elas não vêm para Cristo, elas odeiam a verdade. Então, no
versículo 44, nos diz assim: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se divinam uvas dos abrolhos. Então, não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Então, não é possível se tirar coisa boa ou fruto bom de uma árvore má, nem fruto mau de uma árvore boa. Então, Cristo diz que cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Versículo 25. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, não existe essa de árvore má dá fruto bom e árvore boa dá fruto mau. A árvore boa produz o fruto do Espírito de Deus. Por isso ela dá um fruto bom. E ela é conhecida pelo fruto que dá. Então, o fruto, a árvore é a pessoa que já tem Cristo na vida de verdade. O fruto é o fruto do Espírito Santo. Então, vamos aqui em Gálatas, Gálatas 5, versículo do 16, nos diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a carne luta contra o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus luta contra a carne. Porque a carne quer vencer o Espírito de Deus que está dentro de nós. Mas o Espírito de Deus luta para que a carne, não vença. Esta é a guerra espiritual que está dentro de todos os salvos. Aqui no versículo 22 de Gálatas 5 nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, este é o fruto do Espírito, com várias partes, né? Aqui em Romanos 8, 9, também Paulo nos diz o seguinte, né? Paulo nos diz o seguinte, Romanos 8, 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, Paulo aqui diz, se o Espírito de Deus habitar em vós, então, ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito de Deus habita na pessoa, então, quem está governando esta vida é o Espírito de Deus, não a carne. Não é a carne. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse
tal não é dele. Então, a evidência de que a pessoa é de Cristo é o Espírito de Cristo está dentro desta pessoa. E se o Espírito de Cristo está dentro desta pessoa, esta pessoa é guiada pelo Espírito de Cristo e produz o fruto do Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, esta pessoa não é de Deus, não é de Cristo. Então, mas a árvore má produz as obras da carne, que é inimiga de Deus. Gálatas 5, do 19 ao 21, e do 8, e Romanos 8, do 5 ao 8. Então, vou ler bem aqui Gálatas. Os irmãos já conhecem, mas pode ter alguém novo no canal que ainda não conhece Cristo e pode não conhecer esta passagem, né? Então, nós vamos para Gálatas, capítulo 5, os versos do 5 ao 8, que nos diz assim. Gálatas 5. Fruto não, as obras da carne, né? Do 5 ao 8. Porque Gálatas 5, estou enrolando, Gálatas 5, do 19 ao 21. Gálatas 5, do 19 ao 21, nos diz assim. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissersões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Preste atenção o que Cristo está dizendo. Ele está dizendo que quem pratica, quem comete estas coisas, né? Ele diz, lê aqui mais uma vez, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, isto aqui é as obras da carne. E uma dessas obras, ele chama aqui de glutonaria. Glutonaria, a pessoa que come demais. A pessoa que está com a barriga cheia e está comendo. A pessoa que está já comeu o suficiente para o seu corpo, mas está comendo. Isso é um glutão. E aqui Jesus está dizendo que quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, esta é as obras da carne. E quem pratica estas obras são aqueles que são a árvore mal, porque estas obras da carne é inimiga de Deus. Então, Romanos 8, do 5 ao 8, é quase a mesma coisa, tem algo diferente. Deixa eu ler. Romanos, capítulo 5, versículo... Romanos 8, do 5 ao 8. Deixa eu ler bem aqui. Romanos 8, do 5 ao 8, nos diz assim.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, as coisas da carne são as obras da carne, a prostituição, as bebedeiras, é a lascívia, é a glutonaria e etc, né? Agora, as coisas do Espírito é o fruto do Espírito, é o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, a paz, a alegria, domínio próprio, etc. Então, aqui o versículo 6, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte. Por isso Jesus diz que quem pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus, porque é morte. Estas coisas é morte para a pessoa que pratica. E ele diz, Paulo aqui diz, mas a inclinação do Espírito é vida, porque quando você está inclinado-se para o fruto do Espírito, você está tendo vida. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por quê? Porque a carne não se sujeita à palavra de Deus, não obedece à palavra de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque está na desobediência à palavra de Deus. Quem está na carne está na desobediência à palavra de Deus. E se está desobedecendo a palavra de Deus, não pode agradar a Deus. Você está se condenando à morte eterna. E quem está se condenando à morte eterna vai ficar separado de Deus para sempre, é inimigo de Deus. Portanto, é impossível a árvore má dar fruto bom. Então, a árvore má dá fruto mau. A árvore boa dá fruto bom. Então, isto é evidente, né? Porque uma árvore boa não vai produzir um fruto mau. Então, o fruto bom, a árvore boa produz o fruto bom, a árvore má produz o fruto mau. Então, o fruto mau é o fruto da carne. E este fruto é nojeira, é podridão diante das narinas de Deus. É podridão para Deus, é nojeira, é imundície. Também a árvore boa não produz o fruto ruim, pois a árvore boa produz o fruto do Espírito Santo. E este fruto é impossível ser mau. O fruto do Espírito Santo é impossível ser mau. Por quê? O fruto do Espírito é impossível ser mau, ser ruim. Portanto, se você está produzindo um fruto ruim, este fruto é da sua parte carnal, não da sua parte espiritual em comunhão com Deus. A não ser que você não seja de Deus, não tenha o Espírito de Deus. Da sua parte terrena, da sua parte contaminada com o pecado. Então, se você está produzindo o fruto ou as obras da carne, né? Então, você está produzindo fruto mau. A árvore que está a parte de você que está produzindo esse fruto é a sua carne. Então, quando estamos produzindo frutos ruins, as obras da carne é a nossa parte carnal. Quem está produzindo é a árvore mal. Então, a árvore mal que tem em nós é a nossa carne. E nós não devemos deixar ela prevalecer sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem que vencer
nós temos que dizer não para a nossa carne. Agora, se você está produzindo um fruto bom, é porque você está no Espírito Santo de Deus. Pois quem anda no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, na obediência ao Espírito Santo de Deus, de Cristo, jamais produzirá fruto ruim. Gálatas 5, do 9 ao 14. Então, Gálatas 5, do 9 ao 14. Deixa eu ir lá em Gálatas de novo. Gálatas 5, do 9 ao 14, no dia assim. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Deixa eu ver, eu acho que eu peguei, foi errado. 14. Esse aqui é outro assunto, eu peguei, foi errado. É do 16 em diante, mas eu já li isso aqui. Então, continuando, né? Por isso, toda vez que você está produzindo as obras da carne, o seu fruto será ruim e você está desagradando a Deus. E muito mais, você se tornou inimigo de Deus. Toda vez que nós pecamos, desagradamos a Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porque a carne não respeita a palavra de Deus, não obedece. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, se você está vivendo pelo Espírito de Deus, você vai dizer não para a sua carne. Você vai mortificar a sua carne. A sua carne foi morta com Cristo na cruz. E se você sentir vontade de comer além da conta, você vai dizer não. Não sou glutona, não sou glutão, eu vou dominar o meu desejo. Sente vontade de se prostituir? Não vou fazer isso. Então, as obras da carne, como Paulo diz aqui, elas precisam ser mortificadas. Você tem que dominar esse desejo, você tem que dizer não. Porque a carne é a árvore má, é a árvore ruim. As obras dela levam à morte. Você tem que praticar o fruto. Você tem que produzir o fruto do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está no nosso espírito. Ele domina. Ele quer dominar. Precisamos dizer não para a nossa carne e sim para o Espírito de Deus, para que Ele nos dê a força para dizer não para a nossa carne. Porque se fizermos o que a nossa carne quer, isso é morte para nós. Então, em Lucas 6, 45, nos diz o seguinte. Lucas 6, 45. Lucas 6, 45, diz assim. O homem bom, do bom tesouro, do seu coração, tira o bem.
o homem bom, do seu bom tesouro, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem bom é aquele que tem no seu coração o que é bom, pois o coração dele é habitado pelo Espírito Santo de Deus, de Cristo, e o Espírito Santo produz o fruto do Espírito, que é o seu caráter, a sua essência. E quem anda em espírito, no Espírito do Pai Eterno, também passa a ter o caráter de Cristo, de Deus, dentro do seu espírito, dentro da sua alma e do seu corpo, porque é o Espírito que passa a dominar a pessoa, passa a dominar a vida da pessoa. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, nos diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. A mente de Cristo é o caráter de Cristo, é a personalidade de Cristo, que o crente em Cristo tem, porque tem o Espírito de Cristo dentro de si, e o Espírito de Cristo produz em nós este caráter. E o caráter é o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio, a paz, a alegria e etc. Agora o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau, porque da abundância do seu coração fala a boca. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau. E o que é mau? As obras da carne. As obras da carne é a inveja, é a prostituição, é o ódio, é a ira e tudo mais que desagrada a Deus. Então, nós temos duas partes. Uma parte terrena, chamada carne, e essa parte é a árvore mal. A árvore que produz o fruto mal. O fruto que mata a pessoa. E temos a parte espiritual, que está em Cristo, que Cristo domina, que é o nosso espírito, que é chamado de coração. Esta parte espiritual, que já tem o Espírito Santo, ela produz o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio, e a alegria e paz, né? Então, qual parte de você está produzindo o quê? O que você está produzindo? O que? Você está produzindo as obras da carne, que é a árvore mal, que é sua carne? Ou você está produzindo o fruto do Espírito, que o Espírito de Deus está produzindo dentro do seu espírito? Jesus diz o seguinte, né? Agora o homem mau, do mau tesouro, do seu coração, tira o que é mau, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, se o coração da pessoa, se o espírito da pessoa está cheio de amor, é o fruto do Espírito.
E ele vai falar desse amor. Se o coração da pessoa que é o tesouro, está cheio de bondade, ele vai praticar a bondade. Mas se a carne está prevalecendo, o coração dessa pessoa, o espírito dessa pessoa, sem Deus, sem o Espírito Santo, ele vai produzir tudo o que a carne quer. É as obras da carne. Vai se prostituir, vai adulterar, vai ficar irado, vai procurar matar os outros. Tudo aquilo que a carne quer. Então devemos ter cuidado, né? Porque nós, como filhos de Deus, não podemos ter na nossa vida, deixar as obras da carne prevalecerem. Nós temos que dominar estas obras da carne. Então aqui, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o que é bom. O homem mau do seu mau tesouro do seu coração tira o que é mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então você preste atenção que as pessoas falam. Mediante o que elas falarem, você vai ver o que é que tem no coração dela. Pessoa que fala muito mal dos outros. Então ela está produzindo as obras da carne. Se ela fala as coisas boas, né? Ajudando os outros, sempre está praticando o bem, ela está produzindo o fruto do Espírito Santo. Então observe que as pessoas falam, que você vai ver o tipo de árvore que ela está sendo, né? Então o homem mau procura dentro do seu coração somente aquilo que ele guardou de ruim, para falar e mostrar o que realmente ele é. Então o homem ruim, não é? Ele vai lá no fruto, ele vai lá no seu coração, procura as coisas ruins que ele guardou e passa a falar isso, né? Tem gente que só fala em bebida, tem gente que só fala em jogo, tem gente que só fala em crimes, tem gente que só fala nas coisas da carne, as obras da carne, né? E as obras da carne mata, pois é inimiga de Deus. Como Cristo disse, da abundância do seu coração fala a boca. Se a pessoa está cheia do fruto do Espírito, vai falar coisas boas. Se está cheio das obras da carne, vai falar coisas ruins. Que tipo de homem ou mulher é você? Que tipo de coisa está saindo da sua boca? Que tipo de fruto você está produzindo? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Espírito Santo, né? O homem mau é aquele que vive nas obras da carne, pois ela está guardada dentro do seu coração. Então, as obras da carne está guardada dentro do coração daquele que é mau e ele se alimenta daquilo. Tem gente que se alimenta do ódio. Ele tem ódio da pessoa, ele guardou um rancor, ele guardou uma mágoa e se alimenta daquilo e deseja mal à pessoa. Isso é obras da carne e vai lhe levar à morte. Porque Jesus mesmo diz, se a pessoa não perdoar o outro, lá na passagem lá do Pai Nosso, de maneira alguma ele será perdoado. Se você não perdoar, de maneira alguma você será perdoado. E se você morrer sem perdoar a pessoa, você não vai para o céu, porque você está nas obras da carne. Então, continuando aqui. Já o homem bom tem guardado como tesouro no seu coração o fruto do Espírito Santo de Deus. E é através da sua boca que ele revela este fruto. Aí você vai, Lucas 6:45b, não é? Diz assim, o homem bom, do bom tesouro, do seu coração, tira o bem. Exatamente.
Em Lucas 6:46, nos diz, e por 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, como é que eu digo que Cristo é o meu Senhor, que eu tenho o Espírito de Deus, de Cristo na minha vida, e não obedeço a palavra dele? Por isso Jesus está dizendo, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, se Cristo é o seu Senhor, você vai fazer o que ele diz, porque o nosso Senhor, devemos obediência a ele. Então, se você tem um patrão, você tem um Senhor, e você vai fazer o que seu patrão manda. Então, se Cristo é o seu Senhor, você vai obedecer a ele, né? E porque me dizes, né? Me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo. Somente a árvore que dá um bom fruto é o homem bom, que tem no tesouro do seu coração o fruto do Espírito Santo e a obediência a Cristo, ao seu Senhor, e por amor lhe serve. Então, nós servimos a Cristo porque amamos a Ele e queremos lhe obedecer. Versículo 27. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Cristo compara estas pessoas que obedecem a Ele com uma casa construída na rocha. Então, vamos continuar. Observa. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. O que Cristo está dizendo? Cristo compara estas pessoas com uma casa construída na rocha. Estas pessoas que construíram a sua casa na rocha, né? Então, essas pessoas que obedecem a palavra dele, né? Ele diz, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as obedece, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, Jesus está dizendo que aqueles que obedecem a palavra dele é semelhante a um homem, presta atenção, que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, esta pessoa obediente à palavra de Deus, a palavra de Cristo, é comparada com uma pessoa que cavou a rocha bem fundo e lá botou os alicerces da sua casa. E veio as tempestades, e esta casa não foi abalada. Os que estão na palavra de Deus são aqueles que estão produzindo em suas vidas o fruto do Espírito Santo, tirando do seu coração, do seu espírito, este fruto que é o seu tesouro, e mostrando ao mundo através das suas palavras, ações e vidas. Estas pessoas vivem na obediência à palavra de Deus, João 14:22, e a sua casa está construída na rocha.
A rocha é Cristo. A rocha da salvação, eu já dei estudo sobre isso, né? Sobre a rocha. A rocha chamada Cristo. E pode vir as tempestades, as ondas das águas, o mar que são as heresias. Então, as ondas do mar, o vento, são heresias, mentiras, enganos. Pegam o texto bíblico, interpretam do jeito que eles querem, ou tira mesmo parte da Bíblia, né? Então, são essas heresias, mas quem está com a sua casa construída na rocha chamada Cristo, a seu alicerce está na parte bem fundo, como Jesus disse aqui. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, ele cavou bem fundo a rocha e colocou os alicerces da sua casa. Então, esta casa jamais será abalada. Pode vir heresias, pode vir mentira, pode vir engano, e a pessoa está vendo tudo, não será abalado, não terá medo, não ficará desesperado. Ele está vendo essas ondas, esse engano, essa mentira, e ele nem se move porque sabe que é mentira. Mas ela permanecerá firme, pois ela está construída sobre a rocha, que é a pedra fundamental desta construção, e esta casa foi construída pelos apóstolos que receberam de Cristo este material, que foi o seu Espírito e a sua palavra. Então, a Igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte, foi construída sobre a rocha chamada Cristo. E quem está sobre esta rocha é o Espírito Santo e a palavra de Cristo. E são estes dois, o Espírito Santo e a palavra de Cristo, que estão dentro do coração, dentro do tesouro do salvo. Esta construção é segura. Ninguém a derrubará. Ninguém vai enganar o salvo. Por isso Jesus diz: se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível, mas não é. Não é possível enganar os escolhidos. Não é possível enganar os salvos, porque os salvos estão construídos sobre a rocha. Está fundo. Ele cavou bem fundo nesta rocha. Ele tem grande conhecimento da palavra. Ele não só colocou a construção em cima da rocha, ele cavou bem profundo, quer dizer que a casa que está construída bem profundo nesta rocha são aqueles que têm um conhecimento íntimo com Jesus. Eles conhecem o seu pastor, eles conhecem a voz do seu pastor, eles conhecem a palavra do seu pastor, porque eles têm intimidade com o pastor Jesus. Eles conhecem, ninguém vai enganar, eles conhecem a voz do bom pastor. A voz do bom pastor é a palavra dele. Pode vir ondas e mais ondas de heresias, mas esta casa permanecerá firme na rocha, pois esta construção é segura. Agora o homem que construiu a sua casa na areia é o homem mau, que tem no tesouro do seu coração somente a maldade. Ou melhor, né? O que é que ele tem? Só tem desejos ruins, pois o que ele guardou no seu coração foi as obras da carne. E as obras da carne é a morte física, a morte espiritual e a morte
da alma, né? Romanos 8, 6. Portanto, todo aquele que ouve a palavra de Cristo, que é a verdade de Deus, e não pratica, este será levado pelas ondas das águas, chamada de heresias, mentiras e enganos. Então aqui Jesus disse, versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces, na qual bateu o ímpeto, a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então devemos prestar atenção. A pessoa que não está com a sua casa ou a sua vida construída com os alicerces na rocha, mas bem no profundo, porque Jesus disse que o homem ele edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então aquele que obedece à palavra de Deus é aquele que tem intimidade com o Pai. Você lê lá João 14, do 21 ao 24. Aquele que ama a Cristo, aquele que tem intimidade com Cristo, aquele que está estudando a palavra, aquele que está orando e jejuando, buscando a Deus, é o que está cavando, que cavou a rocha bem profundo, tem intimidade com Deus. Então, esse daí é difícil, é impossível ser enganado. Mas os outros, que construiu a sua casa na areia, sem fundamento, como Jesus diz, mas o que ouve, aquele que ouve a palavra dele e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia. O que ouve e pratica é como o homem que construiu a sua casa na rocha, cavou bem profundo, colocou os alicerces e construiu a sua casa. Mas o que ouve a palavra e não pratica é como o homem que edificou a sua casa sobre areia, sem alicerce. Então esta casa não tem alicerce. Areia não tem alicerce. E se não tem alicerce, a casa vai cair. O alicerce tem que ser na rocha. Tem que ser colocado no profundo da rocha, para que a sua casa esteja firmada, para que você tenha essa firmeza, para que possa vir pancada de água, possa vir mentiras, possa vir heresias, possa vir o que vier, ela nem se move. Mas o que constrói na areia não tem alicerce, não tem firmeza, não tem convicção, está no fruto, ou melhor, nas obras da carne. Com qualquer ventinho, qualquer aguazinha, ela cai. A pessoa sai da presença de Deus, sai da comunhão com Deus, desiste de Deus, nega a Deus, blasfema de Deus, apostata-se da fé, né? Por isso Jesus diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Foi grande. É grande, né? A ruína daquela casa. Então, segundo as Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, a gente vê as heresias, as mentiras, né, que nós estamos vivendo hoje. O nome destas pessoas foram escritos na areia, e o vento que trouxe as tempestades, as heresias, a mentira e o engano apagou o nome destas pessoas
e elas pereceram no inferno de fogo. Aí você pode ler Lucas 16, do 23 ao 25, falando do rico no inferno, né? Ali o rico, ali eram os religiosos. Agora eu vou ler Jeremias aqui. Jeremias 17, versículo 13, nos diz assim: O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então, essas pessoas que têm o seu nome escrito na areia, é o mesmo que construiu a sua casa na areia. A areia não suporta nada, não suporta o vento leva a construção, o vento desmancha o nome. Essa pessoa não tinha o seu nome escrito no livro da vida. Então é isso que Cristo está dizendo. Onde a sua vida está construída, onde a sua vida está construída, onde a sua casa está construída, na areia ou na rocha? Onde você está firmado? Em Cristo, na verdade, onde o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, ou na areia? Você pode ler Apocalipse 13, do 7 ao 8 e o 22, 15. Todos aqueles que têm os seus nomes escritos na areia terão os seus nomes apagados, pois estas pessoas são maus, né? Pessoas que davam um fruto ruim e tinham como tesouro nos seus corações estas obras da carne, né? Estas pessoas eram inimigas de Deus e não obedeciam às leis de Deus e nem podiam obedecer, pois quem é dominado pela carne é dominado pelo diabo e o mundo. Jamais poderão obedecer a Deus. Então, quem é dominado pelas obras da carne também é dominado por Satanás e dominado pelo mundo. E Paulo nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Aí você pode ler Romanos 8, do 5 ao 8, e João 14, do 23 ao 24. Todo aquele que tem a sua casa construída na rocha está seguro. Quanto mais ele cava fundo na rocha para construir a sua casa, mais segura esta casa está. Então, a rocha é Cristo. Quanto mais você cava, ou melhor, quanto mais você busca, quanto mais você tem intimidade, quanto mais você está na presença de Deus, mais a sua casa está forte. Por quê? Porque você está conhecendo a verdade de Deus, a palavra de Deus. Então, o versículo 28 de Lucas: é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela
casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Tem tanta gente hoje com a sua casa abalada, porque está ouvindo das guerras, está ouvindo das perseguições, está ouvindo da fome, está ouvindo de tudo o que Cristo falou. Só não ouve que Cristo diz que nada vai acontecer com ele, se ele for fiel, se ele for obediente. Essa passagem, essa parte aí da palavra, parece que essa pessoa não ouve, mas os que estão na rocha, estão firmados, estão ouvindo essa palavra. Pode vir as tempestades, pode vir as perseguições, pode vir a fome. Eu estou na obediência à palavra de Deus. Eu não estou temendo, porque Cristo está comigo. Ele disse que nada vai me acontecer. E eu creio na palavra dele. Então devemos crer na palavra de Cristo. Os que têm as suas casas construídas na rocha são aqueles que fazem a vontade do seu Deus, pois eles o amam e querem lhe agradar. João 14, 23. Os que construíram as suas casas na areia são aqueles que construíram as suas vidas, as suas casas sem alicerces, sem fundamento, sem sustentação, ou melhor, sem a rocha, que é a palavra da verdade, que é o verdadeiro, que é o verbo encarnado, que é Cristo. Então, as pessoas que têm as suas casas construídas na areia não têm Cristo. Portanto, quanto mais conhecimento você tem de Deus, mais seguro você está em Deus. Salmo 91, do 1 ao 2. Faça como Davi, esconda a palavra de Deus no seu coração, para que na hora que o seu eu, o meu eu, o seu eu, tentar lhe derrubar e o diabo lhe tentar no seu eu para você cair, e o mundo lhe mostrar os desejos deste mundo, você, bem alicerçado na rocha, que é o verbo encarnado, dirá não para esses três inimigos. Já botei um estudo sobre esses três inimigos, né? É o nosso eu, é nós mesmos, é Satanás e é o mundo, né? Aí você vai dizer não para estes três inimigos. Você pode ler isso em Tiago 4:7. Que a sua vida esteja construída no verdadeiro conhecimento de Deus e de Cristo, para que você, na hora da tentação, na hora das tempestades, não venha a ser destruído por falta deste conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Lembre, quanto mais o conhecimento, quanto mais você tiver o conhecimento, você tiver intimidade com Deus, você tiver essa intimidade com Deus, né? Mais seguro você está, mais firmado você está na rocha e você não temerá, não será abalado. Quanto menos conhecimento lhe faltar de Deus, mais vulnerável você estará aos ataques que virá sobre você. Quanto menos de Deus você conhecer, quanto menos intimidade você tiver com Deus, quanto menos conhecimento
você tiver, mais vulnerável você é para as heresias, para as mentiras, para o engano. Se você não tem nenhum conhecimento de Deus, então a sua casa será levada pelas tempestades de mentiras e heresias que surgirem em sua vida, em sua frente. Por isso, busque em Cristo este conhecimento. Estude a palavra de Cristo, seja íntimo dele, seja amigo dele. Você, como íntimo de Cristo, ele lhe revelará os segredos dele. Mateus 13, 11. João 15, do 14 ao 15. Cristo revela os seus segredos somente para os seus amigos. Quanto mais íntimo você é de Cristo, mais ele se revelará a você. Pense nisto. Então, Cristo, ele quer se revelar a nós, mas ele quer que nos aproximamos dele. Então, você já tem Jesus? Se você ainda não tem Jesus como Salvador, convide ele, a rocha da sua salvação, para morar na sua vida, para que você tenha a sua casa construída nesta rocha. Se você quer receber Cristo como Salvador, ore comigo. Agora mande essa live para outras pessoas. Mande este vídeo, né? E dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal. E compartilhe e comente. Então vou orar com aqueles que querem aceitar Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estou aqui, Pai. Ouvi essa mensagem e eu entendi. E eu quero que a minha vida, que a minha casa, que a árvore que frutifique em mim seja a árvore boa. Eu quero ser a árvore boa. Eu quero produzir o fruto bom, fruto do Espírito Santo. Eu quero que a minha casa esteja construída sobre a rocha que é o Senhor. Eu quero a sua palavra, que é a verdade. Guie os meus passos, que teu Espírito venha morar na minha vida. Me perdoe, estou arrependido dos meus pecados. Me perdoe e me ajude daqui para frente a andar no teu Espírito. Obrigado por tudo. No nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente, você é salvo. Procure uma igreja onde você possa se congregar e juntamente com os irmãos aprender mais e mais a palavra de Deus e permanecer firme. Então, até o próximo estudo.